E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar sobre arquitetura serverless. Já aproveitando para o trocadilho aí, para que serverless isso, né? E para isso temos aqui hoje comigo na minha bancada, Denilson. Fala galera, tô aqui de novo como co-host do podcast. Muito emocionado em falar em serverless e fazer vários trocadilhos aqui sobre para que serve, estão bem servidos e se vai servir para você no seu dia a dia, né? E como convidados, temos dois especialistas aqui da DTI, trabalham aqui como arquitetos também, o Marcos e o Jordan. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal? Bom dia. Prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, para começar então, a gente gosta de trazer aqui algumas definições básicas, né? A arquitetura serverless, ela tem ganhado destaque aí nos últimos anos. Todos os reviews que a gente vê, todas as notícias que a gente vê, sempre coloca a arquitetura serverless aí como tendências, como uma solução bem potencial para problemas de escalabilidade. E aí, Denilson trouxe aqui pra gente alguns dados, alguns conceitos interessantes. Conta aí pra gente, Denilson. Apesar de ser um assunto que parece que é bem recente, o serverless ele não é tão novo assim quanto se parece, né? Lá para os anos 2000, um pouco desse conceito foi introduzido nas plataformas back-end as a services, mas se popularizou muito em 2014 quando a AWS lançou o Lambda, né? As Lambda Functions, que permitiam que os desenvolvedores executassem o código sem se preocupar com a infraestrutura. Então, desde então, outras Big Techs como a Google, a Microsoft e outras mais começaram a aderir a esse caminho também, tornando o serverless um dos principais pilares da computação em nuvem moderna, né? E aí, pra gente chamar os nossos jogadores aqui, os Masters, Blasters, Techs aqui, Jordan, Marcos, algum de vocês quer começar dando uma definição geral desse conceito aí pra galera que tá nos ouvindo? Vamos lá, basicamente, né, a arquitetura serverless, ela trata de você conseguir rodar o seu código com o mínimo ali de intervenções na parte de infraestrutura. Né? Ou seja, a gente foca muito mais ali na questão de regras de negócio, estruturação mesmo do software, do que a preocupação em si com como que a gente vai gerenciar isso na parte de infraestrutura, desde manutenção ali dos recursos, a parte de autoescalabilidade. Então a gente consegue abstrair esses conceitos e deixar na mão da cloud, né, ou da provedora, e focar muito mais na parte de desenvolvimento do código. Claramente, isso pode trazer alguns trade-offs que a gente deve falar aqui, mas em resumo seria isso. Eu acho que até para complementar o que o Jordan falou, né? Não é que o pessoal usa muito aí no mercado falando que a arquitetura server é uma arquitetura sem servidor. Não é uma arquitetura sem servidor, né? Como o Jordan frisou muito bem, é uma arquitetura onde você transmite essa responsabilidade de gerenciamento da infraestrutura para o provedor. Então, acho que esse é o ponto-chave da arquitetura aí. Legal. Esse modelo, ele é utilizado mais em arquitetura orientada a eventos, APIs, e onde mais a gente consegue aplicar esse modelo? Bom, não necessariamente. Eu acho que é mais comum a gente ver estruturas serverless nesse tipo de arquitetura, porque naturalmente, tanto as Lambda Function quanto as Azure Function, Google Function, se espeta, né, nativamente nesses recursos. Então, já tem uma comunicação que é construída pelo próprio provedor que cria o start do recurso para poder ser executado. Então, é mais comumente usado. Porém, elas possuem diversas triggers diferentes e execuções diferentes, tanto para APIs quanto para jobs de agendamento, a próprio uso de evento, por aí vai, que permite que a gente execute instâncias dessas regras de negócio de maneira certa. Entendi. E em relação a... olhando para o serverless, no momento que eu estou negociando com o meu cliente qual arquitetura eu vou utilizar. Hoje a gente tem a arquitetura que o pessoal normalmente utiliza, né, que são utilizando APIs normais, mas qual que é a necessidade principal para eu justificar para o meu negócio? Eu acho que faz sentido aqui a gente utilizar serverless e eu acho que a gente vai ter um lucro muito maior. E aí, observando isso, quais comparações que eu devo fazer para chegar nesse ponto que, serverless é melhor do que essa arquitetura que eu estou utilizando hoje? De forma geral, a gente deve frisar que não existe solução bala de prata, né? Então, é muito mais comum a gente trabalhar em sistemas de larga escala que trabalham tanto com abordagens que são serverless e abordagens tradicionais. A gente comumente separa alguns fluxos para
serem trabalhados com partes serverless. E aí, assim, quais são esses fluxos, né? No geral, podem ser fluxos que são de responsabilidade única ali, restrita. Por exemplo, eu tenho todo um fluxo de vendas e aí eu tenho uma parte que eu tenho que integrar, né, com o meu CRM ou com o meu cliente final, via algum e-mail. Então, eu posso delegar essa responsabilidade única e aí a gente consegue isolar isso do código e até a nível tanto de utilização de recurso da minha aplicação, quanto isolar da regra de negócio mesmo, eu posso deixar em uma outra parte, que seria a function. A gente costuma utilizar serverless também quando a gente tem uma escalabilidade muito variável e a gente não tem uma previsão de fato. Pode ser escalada a nossa aplicação e aí teria todo um trabalho para fazer a medição disso. Então a gente pode ter um fluxo associado ali a uma function que consegue escalar de forma automatizada, né, e com uma escalabilidade bem elástica pela provedora, né, a cloud. A gente também costuma utilizar em fluxos de curta duração, porque no caso de functions, né, a gente tem o custo associado ao tempo de execução, também a parâmetros de uso de CPU e memória, mas de forma geral vinculado ao tempo de execução. Então, fluxos, por exemplo, integração com envio de e-mail, integração com alguma notificação ou algum tratamento final do dado ali no meu fluxo de desenvolvimento que eu tenho que salvar de uma forma diferente em um banco de dados para depois ser consumido, a gente pode disparar isso para uma function. Ela vai executar esse processo ali, que curta duração, e gerar esse dado final. Enfim, acho que em resumo, são esses os requisitos. Boa, Jordan. Eu acredito que a gente também consiga falar um pouquinho da visão de negócio, né? Além dos benefícios que você trouxe de escalabilidade, simplicidade de integração ou isolamento das regras de negócio, a gente pode olhar também o viés simplório dos projetos. Eu trabalhei em projetos algumas vezes de fluxos bem simples para provar o valor de uma aplicação, por exemplo, uma página de indicação. Eu não tenho um software robusto ou um grande fluxo a ser construído. Então, o endpoint que iria receber as indicações ele ficava dentro de uma Lambda Function. Por quê? Porque dessa forma era fácil de implantar, era simples de gerenciar e não tinha necessidade de construir todo um ecossistema tradicional para poder fazer a implantação de um único endpoint. Então, trazer essa simplicidade também pode fazer sentido para a decisão aí dentro da arquitetura usada. Tem vários pontos que eu quero puxar aqui depois dessas falas suas aí, sobre escalabilidade, sobre responsabilidade, sobre os triggers. Acho que tem muito assunto aqui pra gente falar ainda. Mas pegando primeiro sobre escalabilidade, 2 vezes aí na hora que o Jordan estava falando aí, nas falas dele, ele falou sobre escalabilidade. Então, tudo que a gente lê, tudo que a gente pratica aí sobre serverless, a gente percebe que ajuda muito na escalabilidade, né? Mas a gente sabe também que existem hoje microserviços, Kubernetes, que também fazem escalabilidade de uma forma incrível, também atendem necessidade de escalabilidade. Então, a gente consegue diferenciar, poxa, eu tenho um problema aqui, a gente tem o meu e-commerce, está chegando a Black Friday, o clássico problema da Black Friday, né? Por que eu deveria usar uma arquitetura serverless ou por que eu poderia investir não no serverless, mas ali, às vezes no microserviço bem específico, com Kubernetes, com alguma estrutura automatizada de escalabilidade também? Como é que a gente consegue fazer esse trade-off para escolher um ou outro? Eu posso até dar um exemplo prático do que foi feito e por que a gente optou por serverless, tá? Há um ano atrás, a gente tinha um cliente na DTI que ele tinha um fluxo como se fosse uma esteira, que a ponta final dessa esteira, ela executava uma integração com algum produto externo e após essa integração ele voltava pro meio ali da esteira, que seria um orquestrador, que direcionava para onde é que ele teria que integrar com outro parceiro externo, né? Então, basicamente, o sistema ele funcionava como um orquestrador que gerenciava o fluxo e cada passo resultante de uma integração ele direcionava ou não para um próximo fluxo. Esse é o desenho geral aí do que era o sistema. E a gente separava ele em 3 serviços, né? Microserviços. A gente tinha um microserviço inicial que recebia a transação, tinha um microserviço que era responsável por orquestrar, né,
para onde deveria ser direcionada essa transação, e a gente tinha o microserviço integrador, que ele direcionava realmente, integrava com um parceiro externo. O que acontece? O pessoal tinha um problema de escalabilidade bem crítico, porque na medida que o fluxo ele crescia, dadas as respostas de cada integração, eu teria que fazer um loop ali de várias vezes com esse integrador. Então ele acabava sendo um gargalo bem grande ali para o processo. E assim, quando a gente está trabalhando em um ambiente Kubernetes, é difícil a gente escalar assim, ou ter disponível muitas máquinas para a gente poder subir 1.000, 2.000 pods de uma vez. E como é uma aplicação completa, fazer essa subida de uma aplicação mais robusta é algo que demora um tempo ali para a pod inicializar, enfim. Então a gente tinha um problema de fato em conseguir escalar um microserviço que, mesmo sendo um microserviço, era bem grande para atingir uma escala de paralelismo muito alta. Então a gente quebrou esse serviço em serverless, utilizando lambdas na AWS, né? E aí a gente conseguia escalar essas lambdas, porque no final, né, o que a gente tinha era uma integração com um serviço externo que era bem simples. Então a gente conseguia encapsular isso dentro de uma lambda, por exemplo. E além do mais, né, quando a gente tinha um problema também relacionado a esse integrador, que ele se comunicava com diferentes parceiros. Então, dependendo da implementação de código e como isso corria paralelo, né, a gente tinha problemas que talvez uma implementação de uma determinada integração, ela era ruim, então ela acabava consumindo muita memória e afetando os outros processos que estão rodando no mesmo serviço. Então, quando a gente explodiu isso para lambdas, a gente conseguia ter lambdas muito otimizadas para uma integração X, e se uma integração Y ela tivesse um desempenho ruim, acabava não afetando as outras lambdas. E no geral, assim, a gente saiu de um patamar, primeiro que ele gastava 27 minutos para processar tudo, em média geral, né, os fluxos, quando estava rodando uma carga extremamente alta assim, para o sistema, para 5 segundos, para 30 segundos em um pico maior. Então, assim, a gente teve um ganho de performance absurdo e acabou tirando um produto, né, que ele estava para ser descontinuado do cliente para um produto que está rodando até hoje lá em produção. Então, acabou que a abordagem serverless, que, entre aspas, salvou esse produto. Mas tá aí um ponto importante que você falou, né, que a gente acho que vale a pena destacar, é que quando a gente está trabalhando com serverless, a gente tem que conseguir definir muito bem qual que é o nosso problema pequeno. Acho que esse mesmo conceito vale para microserviço e tal, mas você tem que conseguir dividir o seu problema em um problema pequeno e se preocupar com quanto tempo o seu processamento vai ficar rodando lá dentro da nuvem, né? Porque é isso que vai definir no final das contas o seu orçamento. Eu já vi muita gente comparando, falando assim, a Function ela é mais barata, mas ela é mais barata dependendo de como você usa, para que você usa e de como você dividiu o seu problema, né? Exatamente. E na implementação, se preocupar com boas práticas também, né? Porque, por exemplo, no exemplo da Lambda, se você tem uma Lambda que tem muitas responsabilidades ali dentro, pode ocorrer dela estar fazendo várias coisas, ter um tempo de processamento muito maior e tá tendo um consumo muito alto, e o que não justificaria essa mudança de uma API para uma Lambda, sendo que tá gastando muito mais, né? Então tem que tomar esses tipos de cuidados também, né? Eu acho que esse é um dos fatores principais, sabe? É custo, igual o Jordan frisou lá no início do podcast, ele é um ponto muito importante nessa decisão, porque você tem que entender o seu cenário para você conseguir dimensionar o quanto que isso vai custar. A Lambda pode ser muito barata, mas ela pode ser muito cara também. Vai depender do tempo de execução e o volume de recursos que ela vai precisar para poder ser executada. Então, se você tem uma Lambda que ela executa 5 milhões de requisições por dia, mas em um tempo muito baixo, coisa de milésimas de segundo, você vai ter uma estrutura barata para se manter. Mas se você tem essa mesma Lambda que gasta 5 minutos para cada execução ser finalizada, vai ter um custo altíssimo dentro da infra. Então, eu acho que esse é um fator muito decisivo. Você precisa conhecer o problema que você quer resolver. O outro aspecto, eu acho que visa muito gerenciamento. Eu acho que é o que está incluído em toda a arquitetura serverless. Por quê? Porque se você não tem um time especialista, por exemplo, no Kubernetes para conseguir manter, configurar os nodes, dimensionar, configurar os pods para o ingress e todos os recursos por trás para conseguir orquestrar seus pods, você muito provavelmente vai investir muito tempo para criar essa infraestrutura, o que você não precisaria dentro de uma estrutura serverless, que já está tudo pronto. Então, se você não tem uma equipe especialista, pode ser um fator muito
muito decisivo para qual caminho que você quer seguir. O Denilson fez uma pergunta aqui mais cedo, né? Como que a gente poderia convencer a equipe de negócio, talvez o C-Level, né? De começar a adotar functions. Pegando essa frase do Marco, vou fazer uma pergunta polêmica aqui agora. Então, se a gente começar a usar serverless, a gente pode investir menos em uma equipe de DevOps? Essa pergunta, ela é bem polêmica mesmo, né? É um trade-off da arquitetura serverless. Você não precisa de um especialista Kubernetes, mas você ainda precisa de uma equipe que entenda de DevOps. Por quê? Porque o serverless, por você ter diversos componentes segregados, você naturalmente vai ter diversas atividades de DevOps que precisam ser executadas que você não precisaria num grande monolito. Então você vai ter que ter uma esteira de CI/CD muito bem implementada para garantir que isso seja saudável. Você vai ter que ter monitoramento e observabilidade muito claro e claramente correlacionado, porque senão fica muito difícil de você entender os problemas que você está tendo dentro do seu fluxo de negócio, e você precisa claramente ter uma estrutura robusta de monitoramento da infraestrutura, para entender se o componente que você está usando, os recursos que você está usando, realmente está atendendo ao que você precisa, né? Se não está, às vezes, superfaturado, ou às vezes está faltando recurso ali, ou componentes para compor aquela estrutura de aplicação. Então, assim, quando a gente trabalha com serverless, então, a gente não precisa necessariamente zerar a nossa equipe de DevOps. Não é que não precisa disso, é porque mudam os desafios, né? As responsabilidades são diferentes. A gente tem que saber se a function está bem configurada, a gente tem que saber como é que vai ser o monitoramento, porque o monitoramento é diferente de APIs tradicionais, né? A gente tem que saber analisar se a nuvem, a escalabilidade, tudo que a gente espera está sendo realmente entregue pela nuvem, né? Exatamente. Eu acho que o objetivo dos profissionais mudam nesse contexto, né? Eu acho engraçado que, por exemplo, o monolito começou com o monolito, aí o microserviço foi o monolito quebrado. E aí o serverless com as lâminas, por exemplo, né? É a quebra dos microserviços em serviços menores ainda. Então, tem que se ter um nível de gestão cada vez maior à medida que você vai quebrando os componentes, né? Então, a gente estava falando de melhor escolha, né? Mas, tipo assim, quais cenários que a arquitetura serverless não é a melhor escolha? Em geral, sim, quando a gente está trabalhando, né, com fluxos que tem longa duração, né, tempo ali de execução, ele é um tempo relevante, a gente evita utilizar as functions, né, justamente porque a gente está falando de um processo que é demorado e o custo da function associada ao tempo de execução. Então, processos de longa duração, por exemplo, né, a gente tem uma integração externa e essa integração é demorada, ou a gente tem fluxo de varrer uma base de dados muito grande e processar todos esses dados, pode ser um processo demorado, então a gente evita de usar essas abordagens porque vai aumentar muito o meu custo da minha function, né? Quando a gente está trabalhando com functions, a gente está trabalhando com um código sem estado. A gente não quer, a princípio, né, armazenar algum tipo de estado entre as execuções. Então, quando a gente tem que ter um gerenciamento de estado mais complexo, como sessão de usuário, alguma coisa que seja talvez um trabalho a mais ali para ter, né, um componente externo para auxiliar essa execução da minha function, a gente também evita, né, de usar esse tipo de abordagem. Outro cenário também mais de gestão é que nem tudo é bala de prata. Então, se a gente começar a usar functions para tudo que a gente poderia encapsular em algum serviço, a gente está falando que a gente vai ter, né, vários pontos de manutenção. Então, se trabalhar com uma estrutura de microserviços em larga escala já é difícil de ser gerenciado por times, imagina você trabalhar com diversas functions que, comparado, né, com a parte de microserviços, a gente vai gerar muito mais elementos ali para a gente conseguir monitorar, então acaba crescendo muito a necessidade de uma gestão em cima desses códigos que estão todos distribuídos. De forma geral, acho que seria isso. O Jordan, ele é o verdadeiro sênior. Quando ele fala que a solução não é a bala de prata, é outro jeito de falar assim, essa é a melhor solução? Depende. Aquela resposta sênior clássica, né? Depende. Vou isso aí complementar, porque eu acredito que tem um outro ponto também que é importante, que é o cooldown da maioria dos recursos serverless, né? O que é isso? Principalmente quando você vem de uma origem HTTP,
ou seja, sua trigger para execução do seu recurso de serverless vem de uma trigger HTTP, você geralmente tem um recurso que ele está em stand-by, ele não está preparado para receber aquilo dali. Então ele tem um tempo entre receber a requisição e iniciar, levar esse serviço para o modelo quente, para que ele possa ser executado e dar uma resposta. Então se você tem uma aplicação que não tem requisições constantes ou não é usada constantemente, esse cooldown, esse tempo entre a primeira requisição chegar e a aplicação começar a estar disponível para poder processar, pode ser um problema de negócio, porque você vai acabar tendo uma requisição muito demorada dentro daquele primeiro momento ali dentro. Um exemplo, por exemplo, é um gateway de pagamento que está começando agora e resolveu seguir por essa arquitetura. Eu tenho uma rota que cria pagamento que, teoricamente, ela tem que responder muito rápido, senão eu corro o risco de perder o meu cliente. Se ela demora muito a responder, essa resposta, naturalmente, ela já vai impactar ali o cliente final. Então, pode não ser uma boa estratégia seguir para essa estrutura num primeiro momento. Então, eu acho que é um ponto importante de atenção também, além dos outros pontos que o Jordan trouxe. Aproveitando isso que o Marcos disse, eu acho que outro ponto importante de se destacar é que as functions, elas possuem triggers, né? E esse trigger não é necessariamente uma requisição HTTP. Você pode acionar uma function a partir de uma mensagem recebida no tópico Kafka ou numa fila, se você estiver na Amazon lá, no SQS e por aí vai. Então existem diferenças, né, de como você pode startar uma function. Como o Marcos bem destacou, tem tempos diferentes para startar uma function. Então isso é um ponto muito importante de você considerado dentro da sua modelagem, dentro da sua arquitetura. Dito isso, existe algum trigger que é mais rápido que outro? Ou trazer uma pergunta polêmica também, né? Existe alguma linguagem que é mais favorável que outra para poder trabalhar com serverless e ter um start mais rápido ali? Acho que a gente pode separar essa pergunta em duas visões. A primeira é que esse problema que o Marcos trouxe, né, do cold start, é um problema que pode afetar a sua execução ali. A gente tem algumas estratégias para contornar isso, tá? Por exemplo, pegando as lambdas da AWS, né? A gente tem um recurso que ele chama Snap Start, que a gente consegue ativar isso na lambda para execuções, por exemplo, em Java não tem custo adicional. Então, uma vez que a gente ativa esse processo, a lambda, né, ela tem um ciclo de vida que parte lá da inicialização, criação do ambiente pela Amazon, para aí sim começar a execução. E essa parte do cold start, que é a criação do ambiente, importação das suas dependências, a estruturação mesmo para o código começar a iniciar, a gente consegue tirar o snapshot disso, e aí a próxima execução, né, aliás, a primeira execução, ela já vai partir de um snapshot em que tudo já foi inicializado. Então a gente corta ali abruptamente essa parte de cold start. Outra coisa que também a gente consegue fazer é o processo de tuning da function, porque o tempo de execução dessa function, além da performance do código, ela também varia de acordo com o uso de CPU e uso de memória. E apesar do custo da function, né, ela está associada diretamente ao número de CPUs e o número de memória que eu estou utilizando, não necessariamente utilizar mais memória e CPU quer dizer que vai aumentar meu custo, porque dependendo ali do quanto de memória eu forneço e CPU, a gente pode diminuir drasticamente o tempo de execução da function, e aí a gente chega num cenário de custo menor e com tempo de execução muito mais rápido. A gente tem ferramentas, tá, para fazer esse tuning. A gente tem o Power Tuning, foi desenvolvido, por exemplo, para a AWS, que ela trabalha com Step Functions, né? Que aí ele roda a sua function e consegue otimizar ali para um cenário ideal ali de uso de CPU e memória e associado, né, a tempo de execução e custo. Essa é uma primeira abordagem, né, a gente trabalhar no cold start. Aí falando de linguagens especificamente, a gente tem linguagens que vão ter um desempenho um pouco mais rápido ali, como Go, por exemplo, ou Rust. Só que eu acho que a decisão da linguagem, ela é muito mais negocial ali, talvez, e do que o seu time tem disponível para desenvolver, do que de fato você precisar de escolher
escolher uma linguagem estritamente por abordar essa parte do tempo de execução da sua function. Eu acho que o custo a se pagar por isso, de você ter uma equipe especialista em uma linguagem em si, ele não é tão viável ao quanto você vai conseguir, de fato, otimizar a execução da sua function. Porque a gente tem outras abordagens que a gente consegue utilizar para diminuir esse cold start. Até citando mais uma, a gente tem ferramentas que a gente consegue deixar a function em warm, né, que a gente fala, aquecida, que, igual o Marcos citou, né, depois de um certo tempo, ela entra numa fase ali cold, né, que ela tá fria, e aí para ela iniciar de novo vai demorar um certo tempo. A gente tem algumas ferramentas que a gente consegue trigar essa lambda de forma automática, só para deixar ela aquecida. Além disso, se necessário, a gente consegue também deixar o recurso previamente provisionado. Então, a gente consegue fazer uma reserva de capacidade das functions para nossa conta, por exemplo, na cloud, e aí a gente já vai ter disponível. Logicamente, isso tem um custo a mais, né? Então, a gente está pagando um pouco mais para ter esse recurso já disponível de forma rápida. Em alguns casos pode ser viável, né? Dada a situação do negócio, mas é outra maneira também que a gente consegue otimizar essa execução. Tem um caso, por exemplo, que a gente tinha uma function que ela era ele era um autenticador, ele era vinculado ao API Gateway, então era uma autenticação muito específica que a gente não utilizava, por exemplo, Cognito, alguma outra ferramenta da AWS ou até externa para conseguir fazer essa autenticação, era um código específico. Então a gente, para não criar uma aplicação, criou a function, né, que era uma abstração muito mais simples. A questão é que essa autenticação acontecia em picos, geralmente em um horário restrito do dia, e no restante ele ficava lá sem ser chamado. E nas primeiras chamadas, a gente tinha um tempo de execução que era maior do que o timeout setado pelo cliente da nossa aplicação. Então, o que a gente fez? Tá? A gente simplesmente ligou também a Lambda em um Event Bridge da AWS. Então, próximo ali do horário, a gente já começava a chamar ela. Isso, e aí a gente fez um fluxo interno na Lambda para fazer essa chamada, entre aspas, mocada, né? Aí aquecia a Lambda e resolveu o problema. A gente não teve mais problema de timeout lá com a cliente. Então, apesar de parecer uma solução técnica ali, assim, resolveu de fato o problema e não aumentou o custo, enfim, ficou bem bacana, assim. Então, acho que depende do cenário, é bem válido. Eu fiz algo bem parecido. Eu usei o Event Bridge com Scheduler e fiz uma function chamar outra function HTTP para poder manter a function HTTP quente, entendeu? Então, é por isso que eu falei, eu acho isso, olhando a visão de fora, meio gambiarrado. De toda forma, você paga pela execução dela, porque você não está deixando de fazer a chamada. Não, mas são soluções alternativas, criativas, para resolver alguns problemas que as functions, esse tipo de arquitetura traz pra gente. Eu acho super válido mencionar isso também. Vocês falaram vários casos aí que foi legal usar a function, que resolveu o problema. O Jordan falou até alguns números aí, diminuiu bastante o tempo de processamento para algumas coisas. Tem algum caso aí que vocês já usaram e arrependeram? Deu ruim, não recomendo. Assim, teve casos que a gente utilizou, mas a gente não arrependeu em si de ter utilizado, mas a gente configurou de forma errônea no início. Vou dar um exemplo de um fluxo que a gente tinha, tá? A gente tinha uma aplicação on-premise que necessitava receber eventos externos de vários fornecedores. E essa aplicação, ela ficava em uma rede restrita da empresa. Então, ela não tinha acesso ao mundo externo e à internet. Nesse caso, a gente precisava de um proxy para receber essas informações e direcionar para essa aplicação on-premise. Aí o que a gente pensou? Um proxy simples, vamos utilizar a function para resolver esse problema. A gente implementou a function, a gente fez até um esquema com filas para poder receber essas requisições externas, né? Armazenar isso e ir disparando para o processo on-premise. E aí, só para quem estiver ouvindo, né? Assim, a gente criou uma VPN também na rede da cloud, e aí a gente conseguia acessar essa rede onde estava a aplicação, enfim, estava numa rede restrita, né, do cliente. Quando a gente foi, de fato, acionar essa aplicação, a gente teve um problema inicial que a gente não pensou no momento, que como a escalabilidade da function é muito alta, a gente, quando começou a ser altamente requisitado por esses fornecedores externos, a nossa Lambda começou a escalar muito e bombardear a nossa aplicação on-premise. Ela começou a não aguentar a quantidade
quantidade de requisições e começou a realmente dar problemas de memória, ficou indisponível por muito tempo. Como a escalabilidade da function é muito alta, a gente não chegou a pensar nisso. Só que aí depois a gente viu que tinha uma configuração que a gente conseguia controlar essa escalabilidade, não deixar ela explodir assim ou ficar totalmente disponível ali pro que está chegando no momento, né? E como a gente tinha uma fila para reter essas informações, a gente conseguiu, simplesmente colocando o parâmetro correto na função, fazer a execução sem bombardear a aplicação on-premise e de forma escalável ao nível dessa aplicação existente. Tá aí um exemplo aí de por que você não deve zerar a equipe DevOps. Isso aí é um exemplo clássico de alguém ali que entende um pouco mais de infra, de cloud, de DevOps, é que provavelmente conheceria e faria essa configuração, né? Eu já tive um problema semelhante a esse com um servidor de um fornecedor que realmente não aguentava o bombardeio que a gente estava dando ali utilizando a Lambda. Então a gente teve que fazer algumas configurações para chegar de forma mais suave para eles ali em pequenas doses, né, homeopáticas ali. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado até sobre qual estrutura serverless que a gente vai usar. Eu tive um cenário em mente onde a gente usava o Fargate com uma task do SES para poder rodar um consumer da fila do SQS dentro do Nest.js, né, que é basicamente um framework para TypeScript, JavaScript. E dentro dessa estrutura a gente tinha uma limitação que basicamente essa fila ela só processava uma mensagem por vez, porque esse consumer só fazia pooling uma vez dentro da estrutura do SQS por vez. E isso acabava limitando, né, gerando um gargalo dentro dessa fila quando tinha um pico de mensagens para poder fazer o processamento. Por quê? Porque a fila era FIFO. Então, o que é essa fila FIFO? Né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. E aí, com isso, eu tive um gargalo dentro do próprio Fargate com o SES. Não consumia muitos recursos, mas também não processava nada por causa dessa limitação. E a gente fez uma migração. Saiu do Fargate com a task do SES para Lambda Function. E aí, essa Lambda Function, ela começou a paralelizar os contextos pelo grupo ID, porque ela conseguia fazer essa trigger através do Event Bridge. E com isso, a gente desafogou a fila do SQS que estava fazendo o processamento. Então, esse é um outro caso. São duas estruturas serverless, mas uma não estava atendendo porque ela tinha limitações específicas da forma como foi configurada. Quando o Jordan falou ali que ele subiu uma VPN para acessar a function e tal, me despertou uma outra curiosidade aqui. Quando a gente trabalha com Azure Functions, a Lambda na AWS, o que muda com relação à segurança? A gente não tem mais um servidor ali disponível o tempo todo. Então isso ajuda a gente na segurança ou isso não ajuda? Ele só muda o tipo de desafio, igual a gente comentou aqui com relação à equipe DevOps, né? O que muda com relação à segurança? Então, a segurança, ela muda a ótica, mas ela continua sendo totalmente necessária, tá? Igual vocês falaram, a gente não tem um servidor disponível que eu poderia entrar, fazer um SSH, se tivesse mal configurado, enfim. Mas a gente continua tendo, né, dependências de projeto, né, bibliotecas externas, então a gente continua tendo as vulnerabilidades potenciais dessas bibliotecas externas e elas podem, assim, afetar a nossa execução ali, ela pode capturar algum dado, enviar para algum lugar que você não queira, enfim, né? Depende do tipo de vulnerabilidade associada a essas dependências. Fora isso, outros casos de segurança que são complementares, eles não estão diretamente ligados à execução em si da function, mas o que ela pode fazer é a parte de políticas que a gente associa a esse recurso. Por padrão, né, as clouds, elas definem tudo fechado e na medida que a gente vai precisando configurar algum serviço externo, por exemplo, né, se a gente tiver numa AWS na parte de lambdas e a gente quiser comunicar com S3 ou quiser comunicar com SQS ou qualquer outro recurso da cloud, a gente precisa explicitar lá na policy que a minha lambda em si, ela tem a role, né, de fazer determinada ação em determinado recurso. Só que se eu configurar mal essa policy, a gente dá abertura para via código fazer algum comportamento que não era para ser feito, né? Por exemplo, a gente tinha um caso em que uma lambda ela era responsável por gerenciar arquivos do S3, só que era de uma pasta em específico. Então, o código ele dava abertura via parâmetro que chegava para a lambda, né, de poder excluir arquivos em outras pastas. Então, isso acabava sendo uma vulnerabilidade que se a gente tivesse controlado, por exemplo, via policy dessa lambda, a gente não daria abertura
abertura para via código do dado que está chegando, né, fazer esse tipo de manipulação. Então, a gente tem requisitos de segurança a serem cumpridos, ele vai diferenciar um pouco, né, do que a gente trabalha ali em servidores, só que ele não deixa de existir. Eu acredito muito que vai depender do provedor que você está atuando, né? Cada um trabalha as regras e requisitos de segurança de formas diferentes. Vai depender muito da forma como você configurar a necessidade de cada requisito desse. Um endpoint aberto, por exemplo, de uma Lambda pode precisar de um auth, alguma coisa para proteger contra algum ataque, alguma estrutura de autenticação. Então, vai muito da necessidade em si. Legal. A gente trabalha com arquitetura serverless, então a gente continua tendo desafio de segurança. Eles só mudam um pouco de cara, né? Mas a gente continua tendo os problemas aí com bibliotecas, com vulnerabilidades e por aí vai. Então esse é um outro ponto importantíssimo de ressaltar, assim, né? Não tem mais o servidor disponível o tempo todo, mas segurança é sempre algo fundamental a se pensar, né? Tem até um especialista de segurança aqui da DTI que fala, segurança ela não é um problema até que ela se torna um problema, né? E de repente acontece alguma coisa e todo mundo se preocupa. É silencioso. E a galera acha muito, só porque tá na AWS, só porque tá na Azure, tá tudo lá, então tá seguro. Mas as portas podem estar abertas ali a todo momento. E aí, nossos ouvintes aí já viram, então, várias vantagens, já viram aí vários casos de uso legais. Nossos ouvintes estão interessados em saber agora, cara, eu tenho um monolito aqui, eu tenho uma aplicação, eu achei legal esse negócio de function. O Jordan, se não me engano, até já deu algumas dicas aí de como que a gente poderia começar a migrar, mas e aí, como que a gente faz para começar a adotar? Existe algum padrão para a gente fazer uma migração para esse tipo de arquitetura? Eu acho que existe vários padrões, né? Assim como nos microserviços, a gente pode fazer isso de várias formas diferentes. Você pode querer tirar o seu monolito de um lugar e fazer um Big Bang para uma estrutura serverless, o que na maioria das vezes ninguém aconselha, inclusive porque tem um risco enorme, é um caos. Como você pode seguir o padrão que a maioria dos projetos que a gente atua acaba seguindo, né? Que é um estrangulamento. Escolha recursos que façam sentido estar no serverless devido a todos os benefícios que foram citados e que a gente às vezes acabou não citando, olhando para esses benefícios e uma vez que você escolheu o recurso, você migra apenas ele fazendo um estrangulamento de um grande monolito. Dessa forma, você vai ter segurança para poder fazer a migração e vai conseguir validar a sua hipótese se realmente é o caminho para tudo que você tem dentro do seu ecossistema. E aí, por um determinado tempo, você vai ter uma solução híbrida, o seu monolito ali, as suas e talvez essa seja até a solução definitiva, né? Você tem um monolito que está muito lento. Cara, beleza, vamos fazer o estrangulamento, pega só a parte que precisa de escalabilidade, pega só a parte que precisa realmente, que tem os requisitos de function, cria uma function para aquilo, tira isso do monolito. Talvez essa seja a maior dica, assim, quero adotar function, quero adotar serverless, como é que eu faço? Acho que essa seria uma das melhores dicas, assim mesmo, né? Não dá para mudar o mundo de uma vez, é uma coisa de cada vez e vai fazendo aos poucos, né? Faz uma primeira migração, valida se deu certo, aí depois, numa rodada seguinte, vai migrando os outros aos poucos aí. Eu acho que vale a pena só complementar também que essa estratégia de estrangulamento ela é muito boa, porque até dá maturidade para o time fazendo aos poucos, né, a migração e entendendo de fato como funciona a abordagem serverless. Até a montagem do código serverless, ela tem que ser bem pensada, porque a gente aborda de forma um pouco diferente do que a gente costuma fazer com monolitos ou microserviços, né? O ideal é que a gente faça, quando a gente está escrevendo, né, o nosso código serverless, a separação mesmo do que seria o handle ali, o capturador de eventos, né, da nossa function do restante da regra de negócio, para caso se a gente necessite depois migrar isso para alguma outra cloud e a gente já ter a regra isolada. Também a inicialização dos objetos, a forma que eu faço dentro das functions é importante, porque a gente consegue ter ganhos de performance ali, estruturando a inicialização lá no início mesmo. A maioria das functions, né, elas têm um carregamento do ambiente e esse ambiente é reaproveitado ali enquanto quente, né? Então a gente tem um reaproveitamento desses objetos que foram criados inicialmente ali na minha function em outras execuções. Então muda um pouco a abordagem ali, vale estudar. A gente tem alguns documentos aqui, tanto da AWS quanto da Azure e Google, enfim, como estruturar o código de forma a ser otimizado para rodar em uma estrutura de function, né? Exato. Se preocupar com reaproveitamento de código também, principalmente quando você separa vários componentes, ao ponto que o pessoal acaba às vezes pecando quando está migrando, né? Porque
porque você acaba tendo vários repositórios separados para vários componentes menores, só que você tem coisas que ainda são comuns para todo mundo, né? Você tem a telemetria, que é comum, você tem serviços comuns, entidades de DTOs comuns, então se preocupe com isso também, use um GitHub Submodules para poder configurar blocos e repositórios de código comum, use um gerenciador de pacote e por aí vai, que eu acho que é um ponto que na maioria das vezes a gente falha e começa a ficar difícil de manter ali dentro da estrutura serverless. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um outro benefício aqui que a gente não citou, que é o seguinte: quando a gente usa functions também, a gente pode direcionar uma linguagem para um problema específico. O que eu quero dizer? Se você tem o seu monolito lá feito em C# e você quer fazer uma function que vai fazer algum pequeno tratamento de dados, talvez, você pode fazer essa function em Python, não tem problema nenhum, sabe? Se você tivesse só com o monolito, você teria que seguir a mesma linguagem, sabe? Então acho que esse é um outro benefício, assim, de heterogeneidade tecnológica, né? No projeto que eu tô, por exemplo, a maior parte do projeto ela foi adotada em Node. Só que teve uma necessidade de gerar XML a partir de algumas informações, e aí nessa parte foi utilizado o C#, o Lambdas em C# para fazer essa execução, porque essa linguagem é melhor para tratativa e realização da geração dos XMLs. Então foi utilizada essa linguagem. Então, tipo assim, dá abertura para você utilizar dependendo do contexto ali que a Lambda está sendo utilizada. Bom, legal. Trouxemos então várias vantagens, desvantagens, cases, quando usar, quando não usar. Então, queria agradecer aos nossos convidados, Jordan, Marcos Paulo. Eu agradeço, pessoal. Valeu, pessoal. E Denilson. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham sido bem servidos. E até a próxima. Tinha que terminar com trocadilho. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.